Muito bem, meu aluno querido, vamos começar uma aula aí. Falar um pouquinho sobre termos integrantes da sentença. Na verdade, é uma espécie de continuidade. Por quê? Os termos integrantes fazem parte da construção do período simples, tá? Então, você que já sabe o que é período simples, já viu que existem termos essenciais, tem que melhorar o estudo dos termos integrantes. Então, vamos continuar o nosso trabalho aqui falando a respeito de um termo que é integrante da oração, chamado de complemento nominal. Muitas pessoas acabam confundindo um complemento nominal com um objeto indireto. Mas é uma confusão impossível, cara. Por que impossível? Porque um complemento nominal é o termo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Ou seja, o complemento nominal não tem absolutamente nada a ver com um verbo. Por isso que não dá para você confundir com um objeto indireto. Só se você estiver prestando pouquíssima atenção. Para ser complemento verbal, ele tem que estar associado a um verbo. Para ser complemento nominal, associado a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Bem, nós temos aqui 3 elementos, né? Olha só, naquele lugar não há acesso a conteúdos específicos. Vamos analisar? Veja, nessa forma que não há acesso a conteúdos específicos. Eu tenho a palavra acesso aqui, que vai compor o núcleo do objeto direto. Se você pensar, naquele lugar é o adjunto adverbial. A palavra não, que está associada ao verbo haver, é um adjunto adverbial também, nesse caso de negação. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Acesso a conteúdos específicos é o objeto direto. Portanto, é o complemento verbal. Agora, existe dentro desse complemento verbal um núcleo, que é a palavra acesso. A palavra acesso é um substantivo, vamos marcar aqui. É um substantivo, pense comigo, é um substantivo abstrato, certo? Ele é um substantivo abstrato. Pense, se eu retirasse essa forma a conteúdos específicos e dissesse para você, naquele lugar não há acesso. Você ia me perguntar, acesso a quê? Veja a pergunta que você faz para a palavra acesso. A quê? Como você fez essa pergunta, a resposta, a pergunta teve uma preposição, a resposta começou com uma preposição, fica evidente, mas assim, imediatamente que essa forma a conteúdos específicos está complementando o sentido da palavra acesso. Ou seja, o termo a conteúdos específicos é o complemento de um nome, de um substantivo, é um complemento nominal, certo? Obrigatoriamente falando, é um complemento nominal, termo que completa o nome, termo que completa o sentido de um nome. Veja, o vídeo não era adequado ou não era simples para João. Aqui nós temos um adjetivo, tá? Eu coloquei adequado ou simples porque são 2 adjetivos para você poder pensar, né? Então, adequado e simples. Adjetivo e adjetivo também. Pensa, o vídeo, sujeito, não era advérbio, verbo de ligação, adequado para João ou simples para João. Nós temos aqui um predicativo do sujeito. Agora, o lance é você perceber esse para João. Aquilo que é adequado para alguém ou a alguém, ou a alguma coisa. Simples é simples para alguém, a alguém ou para alguma coisa. Então, esse termo para João está associado a uma forma de complementar o significado desses adjetivos aqui, e nós vamos chamar isso aqui de complemento nominal. Complemento do termo antecedente, complemento de um nome, complemento nominal. Certo? Perfeito? Outro exemplo aqui.
Marina mora perto de sua mãe. Aqui nós temos o exemplo. O verbo morar é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Marina é o sujeito do verbo morar. Certo? Agora, perto de sua mãe. Perto é um adjunto adverbial. Tá? Perto de sua mãe é um adjunto adverbial de lugar. O núcleo é o advérbio perto. Então, advérbio. Certo? É um advérbio de lugar. É o núcleo desse adjunto adverbial. Pense comigo. Quem mora perto de algum lugar. Assim como quem mora longe de algum lugar. Então nós temos essa forma aqui, ó. De sua mãe. Beleza? Começou com a preposição aqui e introduziu o quê? Introduziu um complemento nominal. Complemento do termo perto, da palavra perto. Complemento nominal. Certo? Aqui nós vimos o exemplo de uma expressão completando um advérbio, aqui um adjetivo e aqui um substantivo. Olha o exemplo que eu vou colocar aqui na observação. Esse nome não me é estranho. Vamos para uma análise sintática um pouco mais arrochada. Temos o verbo ser, verbo de ligação. A palavra estranho é o nosso predicativo do sujeito. A expressão esse nome, sujeito. O não, adjunto, adverbial de negação. Você lembra que é um advérbio, né? Na morfologia, então na sintaxe fica mais fácil. Olha que louco. Essa palavra me é um pronome. Um pronome oblíquo átono, certo? Tá bom. É um pronome oblíquo átono que está associado a um termo aqui da frase. Que termo é esse? Está associado à palavra estranho. É como se eu dissesse, esse nome não é estranho para mim. Perceba que é uma expressão que começa com uma preposição, tem um outro pronome aqui ao lado, mas não é um termo que está complementando o sentido da palavra estranho. Isso é estranho para quem? É estranho para mim. Então, o que nós temos aqui é a palavra me, o pronome me, funcionando como complemento nominal do adjetivo estranho. Por quê? Morfologicamente falando, estranho é um adjetivo. Então você teve aqui complemento nominal do adjetivo. Para você entender isso propriamente, você tem que partir da definição. Complemento nominal é o termo que completa substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, neste momento, você tem que saber analisar duas coisas. Primeiro, a morfologia. Para reconhecer um substantivo, adjetivo, advérbio, um adjetivo aqui. Depois, a sintaxe, para reconhecer a função complementar. Reconhecer que um termo está completando o outro. Feito isso, não há problemas. Você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Joia? Então, vimos aqui essa noção de complemento nominal. Uma noção fácil, uma noção simples e que ajuda bastante a entender essa matéria. Ok? Muito bem. Vamos adiante aqui. Tá? Existe o complemento nominal oracional. Quer dizer, é uma oração que funciona como complemento nominal. Lembre-se de que toda vez que eu te falo oracional, você já deve ligar ali o seu radar para quê? Para poder fazer a análise considerando dois verbos. Então tem aqui, ó, Gracindo tem esperança de que a prova seja fácil. São dois verbos. Eu tenho aqui o verbo ter, que é um verbo transitivo direto. Eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação. Muito bem. Uma coisa que já facilita para o estudante de língua portuguesa, aquele cara que vai ter um pouco mais de intimidade com a sintaxe, é saber que um complemento nominal oracional vai ser introduzido essencialmente por uma preposição. Então, ó, Gracindo tem esperança de que a prova seja fácil. Eu vou cortar a frase aqui. Por quê? Por causa dessa preposição de associada à palavra que. Então, primeiro vamos entender o seguinte. De onde saiu a preposição de? Saiu da palavra esperança. Porque quem tem esperança de alguma coisa. Certo? Esperança de alguma coisa. Essa palavra aqui
O que é essa palavra aqui? Essa palavra aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Perfeito? Uma CSI. Ora, se é uma conjunção subordinativa integrante, a forma de que a prova seja fácil apresenta o que para nós? Apresenta uma oração, porque tem um verbo aqui, né? Verbo ser. Oração subordinada. Perfeito? Que mais? Substantiva. Oração subordinada. Substantiva. Não está funcionando como complemento da palavra esperança? Está. Esperança não é um substantivo? É. Quem tem esperança, meu aluno, tem esperança de alguma coisa. Diga, por exemplo, eu tenho esperança de passar no concurso, certo? Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Completiva nominal quer dizer, funciona como o complemento nominal da palavra esperança. Beleza? Aqui vimos uma oração completiva nominal de natureza desenvolvida. Tá? É uma oração desenvolvida, não é uma oração reduzida. Beleza. Conseguiu perceber isso aqui? Tá fácil, tá tranquilo. Joia, vamos fazer o seguinte agora. Depois do complemento nominal oracional, nós vamos dar uma olhadinha no agente da passiva. Tá? Já está acabando essa parte, é bem fácil. Que é o agente da passiva. Se você lembrar a matéria de voz passiva, você vai identificar que o agente, olha esse nome agente aqui, ó. O agente da passiva é o termo que pratica a ação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela maior, se você não lembra, é aquela que apresenta o sujeito paciente mais a locução verbal mais o que? O agente da passiva. Perfeito? Vamos então analisar aqui. O crime foi cometido por um desconhecido. Então eu tenho aqui a expressão foi cometido. Já ficou bem claro que o que nós temos aqui é uma locução verbal de voz passiva. Por quê, professor? Vou te dar a letra. Porque eu tenho aqui o verbo auxiliar, que é o verbo ser, e aqui eu tenho cometido, que é o verbo principal no particípio. Então, verbo principal no particípio mais verbo auxiliar ser mostra uma locução verbal, ok? Locução verbal. Agora, qual é o sujeito? O sujeito é esse termo que está aqui, ó, o crime. Deixa eu pegar minha caneta azul aqui, ó. O crime é o sujeito. Beleza, mas que tipo de sujeito é? É o sujeito paciente. Por quê, professor? Pense, quem recebeu a ação de ser cometido? O crime. Então, sujeito paciente foi cometido, locução verbal, por um desconhecido. Esse termo que está aqui não foi o termo que cometeu o crime? Não foi o que praticou a ação de cometer o crime? Foi. Então, o que nós temos aqui, na verdade, nós temos um agente da passiva. Tá? Então, esse termo que está aqui, ó, é o agente da passiva. A característica, para você entender, é o seguinte. O agente da passiva, essencialmente, começa com uma preposição. Não precisa ser a preposição por, mas você tem uma preposição ali. Tá? Nesse caso aqui, ó, tenho o crime foi cometido por um desconhecido. Esse termo praticou essa ação sobre esse elemento. Então, ele é o agente da passiva. É o termo que age na voz passiva. Beleza? Tranquilo, né? Antigamente, existia uma tal de oração subordinada substantiva de agente da passiva, mas foi retirada da nomenclatura gramatical brasileira pela própria NGB. Fizeram isso, uma pena, né? Mas fizeram. Bem, vamos ao próximo elemento, que é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Vai pensar comigo o seguinte. Toda vez que eu falar para você predicativo, vai ser um termo que vai indicar uma característica ou uma qualidade. Pablo, mas isso não é um adjetivo? É parecido com um adjetivo, mas não precisa ser um adjetivo. Tá? O termo precisa indicar característica ou qualidade. Apenas isso. Pensemos aqui nesses exemplos. Eu tenho o cão está rico. Beleza? Opa,
Que maravilha, o cão está rico. Como ele enriqueceu, não sei. Mas o que acontece aqui é o verbo estar, que é um verbo de ligação. Uma das maneiras mais fáceis de você perceber que vai haver um predicativo no sujeito é você identificar um verbo de ligação. Professor, não lembro quais são os verbos de ligação. Então você tem lá C, K, P, P, F, T, e você tem que lembrar a noção de que verbo de ligação dá uma ideia de estado ou mudança de estado. Pronto, isso aí já é o suficiente. Mas você tem aqui, ó, o cão está rico. O cão é o sujeito deste verbo, certo? Sujeito. Agora, a palavra rico não está indicando uma característica do cão? Está. É uma característica do cão. Então, isso aqui é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. É o termo que pertence formalmente ao predicado. Quando eu digo pertence formalmente, quer dizer que o lugar de origem dele é lá no predicado, certo? Por isso, pertence formalmente ao predicado. Mas ele caracteriza o sujeito, certo? Olha, preste atenção. Se eu deslocar esse termo, se eu disser alguma coisa como rico, vírgula, nasceu o cão. E rico não é um amigo meu. Imaginemos assim, rico não é com quem eu estou falando, não é um vocativo. Mesmo que eu inverta essas posições, nasceu é o verbo intransitivo, quem nasce, nasce. O cão é o sujeito do verbo nascer e rico aqui é o predicativo do sujeito. Percebeu? E o porquê dessa vírgula então, professor? Para poder demonstrar que nós deslocamos o predicativo do sujeito dentro da sentença. Ok? Olha outro exemplo. José nasceu rico. Tá? José nasceu rico. Eu tenho aqui o verbo nascer, como no exemplo anterior, que é um verbo intransitivo. José, o sujeito desse verbo. E rico, que é uma característica de José. Qual a diferença dessa frase para essa frase? É fácil. Nessa frase você tem o verbo de ligação aqui. Ou seja, nessa sentença você tem um sujeito simples e um predicado nominal. Nessa sentença você tem um sujeito simples e um predicado verbo nominal. Por que predicado verbo nominal? Porque você tem um verbo intransitivo aqui, que nesse caso é um verbo nocional, né? Um verbo que exprime uma ideia de ação ou fenômeno natural, e tem a palavra rico, que indica uma característica. Tá? Como indica uma característica, nós temos aqui o predicativo do sujeito, e quando há esses dois elementos, né? Um verbo nocional mais um predicativo, você tem um predicado verbo nominal. Mas o que tem que ficar evidente para você, que o predicativo do sujeito é o termo que, apesar de caracterizar o sujeito, ele não pertence ao sujeito, ele pertence ao predicado. Por isso que toda vez que você deslocar na sentença, você vai ter que colocá-lo entre vírgulas ou isolado com uma vírgula se ele estiver no início da frase. Tá? Então, bastante cuidado para não errar esse tipo de coisa. A função sintática é o que vai definir o critério que nós vamos utilizar na pontuação, por exemplo. Beleza, aí existe o predicativo do sujeito de natureza oracional. Quer dizer, o predicativo que é uma oração que vai funcionar com o predicativo do sujeito. Característica que eu já vou te antecipar. O melhor é você tentar perceber, nesse caso, o verbo de ligação, porque é bem comum aparecer verbo de ligação nessas estruturas. Veja, o bom é que você estude até sair sangue dos olhos. Você tem o verbo ser, que é o verbo de ligação, mas calma, não seja precoce, deixa eu explicar. Aí você tem estude, é outro verbo, tá? Na verdade, verbo transitivo direto, mas eu apaguei o objeto aqui. E eu tenho o verbo sair, beleza? O verbo sair, que é um verbo intransitivo. Eu só quero analisar duas partes. Eu quero analisar aqui, ó. Eu tenho
o bom. Essa forma o bom, perceba, aqui tem um artigo, aqui tem um adjetivo que acabou se transformando em um substantivo, porque passou pelo processo de substantivação, né? Um artigo antes de um elemento acaba o transformando em substantivo. Veja, o bom é que você estuda até sair sangue dos olhos. Esse o bom é sujeito do verbo ser. Beleza? O verbo ser é um verbo de ligação. Aí geralmente você tem sujeito, verbo de ligação, o que aparece depois. O que aparece depois é o quê? Predicativo do sujeito. Agora vamos fazer o seguinte, colocar uma barra aqui. Por quê? Porque deu certo a nossa análise. Ó. Sujeito, verbo de ligação. Aqui nós temos a conjunção subordinativa integrante, a nossa CSI, que está introduzindo toda essa oração. Toda essa oração tem valor de predicativo do sujeito. Eu não sei se você está entendendo essa parada, mas significa o seguinte, velho. Você tem que analisar a estrutura da frase. Não me importa se isso aqui tem cara ou não tem cara de qualificação ou característica do resto. Porque tem muito mais cara de característica a palavra bom. Então, se você for pensar pelo significado, ó o que vai acontecer, ó, você vai se lascar. Não vá pensando pelo significado, vá pela estrutura. Na estrutura, eu tenho um sujeito e um verbo de ligação. O que vai vir aqui na frente, necessariamente, é um predicativo do sujeito. Agora, tem verbo aqui no meio, não tem? Tem. Então, é um predicativo do sujeito oracional. Ou, como nós podemos chamar do outro modo, oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? Pablo, eu até vou bem nessas partes em que tem que saber o que é o predicativo do sujeito, o objeto, mas quando chega a parte do oracional, eu acabo me confundindo um pouco. Fique tranquilo. Por quê? Porque por mais que você se confunda nessas formas, nós vamos conseguir estudar sem grandes problemas, né? Afinal de contas, você tem que entender que é essa formulação de saber o que é predicativo do sujeito, o que não é, como entender essas dimensões de conteúdo, tudo isso nós vamos ver na sintaxe do período simples. Na sintaxe do período composto, você vai fazer comparações. Tá? Então você vai comparar o que você tinha visto como um predicativo do sujeito com uma oração que funciona como predicativo do sujeito. Vai ser repetitivo. Já vou te antecipar. Sim, vai ser um procedimento bem repetitivo. Por quê? Porque, afinal de contas, você tem que entender que existem duas análises, uma com um verbo só, uma com mais de um verbo. E é esse tipo de análise que faz você entender a matéria pontualmente, lentamente. Não adianta você querer queimar etapas. Por exemplo, o cara fala assim, não, eu vou desistir dessa matéria, porque essa matéria está complicada, eu vou estudar o que está lá na frente. Aí ele pega a matéria de pontuação. Se você fizer isso, você vai pular uma etapa fundamental do estudo. Por quê? Porque toda a matéria de pontuação, por exemplo, está associada à organização sintática da frase. Outra coisa, vai pular para estudar crase. Beleza, você até pode tentar estudar crase. Se você não souber regência, que você aprende antes de estudar a crase, você não vai conseguir entender o conteúdo. Você vai ficar, boiando. Você vai ter problemas, na verdade, para entender essa matéria. Então, o mais importante é que você faça esse estudo progressivo. Costuma dar trabalho? Sim, costuma. Mas se você fizer a gentileza apenas de prestar atenção às mínimas formas, você já não vai ter tanta dificuldade. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um quadro resumitivo. Tá? Vamos imaginar. Pega aí o seu material, pega o material que você está estudando aí e anota um quadro. Tá? Quadro de resumo disso que você está estudando até agora. Por que eu quero que você anote esse quadro aí? Porque é simples, cara. Para você ver se o que você estudou até agora você lembra ou se você não consegue, pelo menos, dar a definição ou um exemplo. Tá? Então, olha só. Você viu que existem termos chamados de essenciais. Você viu que há o sujeito, certo? E você viu que há o predicado. Muito bem. Você chegou até aqui, viu sujeito e predicado.
o que você tem que saber fazer? Antes de eu continuar, pense, você consegue completar essas tabelas aqui? Dizer os tipos de sujeito, os tipos de predicado? Se você não consegue, então você não deveria nem estar assistindo a essa aula. Você deveria ainda estar estudando lá o tipo de sujeito, o tipo de predicado. Então, para você lembrar, você tinha lá sujeito simples, depois composto, aí você tinha oculto, tinha indeterminado, lembrar os casos do sujeito indeterminado, que não é um só, né? Depois você tinha inexistente e tinha oracional. Ok? Depois disso, no predicado, você tinha que lembrar que existe o predicado verbal, depois o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Lembrando que, além de saber essas nomenclaturas, você tinha que saber a definição de cada parte dessas aqui. Ok? Aí olha só, depois disso, você tinha os outros termos, que eram os chamados termos integrantes da sentença, que foi o que nós encerramos basicamente nisso aqui, dos termos integrantes. Complemento verbal, certo? Depois, complemento nominal. Se você já tinha esquecido o complemento nominal agora, cara, você está muito perdido. Porque você não está retendo informação, então tem que ir devagar. Não pode querer extrapolar o seu limite, você tem que respeitar os seus limites para daí você conseguir superá-los. Depois você tinha o agente da passiva e, por fim, o predicativo do sujeito. Muito bem. Que divisão você tinha que tentar lembrar aqui? Você tinha que tentar lembrar a divisão do complemento verbal, pelo menos, que é o objeto direto e todos os seus tipos de objeto, e o objeto indireto e todos os seus tipos de objeto. Lembrar esse tipo de coisa é fundamental para você organizar a matéria. Tá? Então, assim, ó, só vá para a próxima parte da sintaxe se você já tiver zerado isso. Se você tiver conseguido agora, depois de anotar tudo isso, colocar um exemplo de cada ou dar a definição de cada caso. Não adianta você voltar lá para o material e copiar o exemplo que eu dei ou copiar a definição que eu dei. Você tem que lembrar isso aí de cabeça, porque é para você derrubar isso na hora da prova. Você conseguir fazer isso na hora da prova com mais tranquilidade. Beleza? Então tá, finalizamos essa parte agora. Eu quero que você respire fundo, faça os seus resumos aí e depois volte para continuar o estudo de sintaxe. Maravilha? Força, guerreiro!